eternizar você. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Chegamos, gente, ao lindo mês de maio, Josu. É isso. Aos taurinos, aos geminianos, Gustavo Astrólogo. Aqui. Geminianos é agora? É, começa em maio, E vai até quando? junho. Sabia que é o melhor signo? Isso é uma pesquisa no Gustavo da Eu ia falar exatamente isso. Tudo bem, meu velho? Tudo bom, e você? Melhor agora. Excelente maio pra vocês. Excelente mês de maio. Vamos lá. Gente, e para iniciar, lembrando, a gente precisa muito do teu apoio, clicando aqui, escaneando o QR Code aqui em cima e se inscrevendo no nosso site. A gente promete aí revolucionar essa disseminação de conteúdo em relação à cibersegurança e tecnologia aqui no Brasil. Fechou? É isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar as expectativas do episódio de hoje. Combinado? Então a gente vai agora para os nossos parceiros e patrocinadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para a conscientização nas empresas. E eu queria te perguntar, você enfrenta dificuldades para comprovar a eficácia do programa de conscientização em cibersegurança na sua empresa? Com a Hacker Rangers você não passa esse perrengue, é isso aí. A plataforma oferece um canal direto de comunicação com os colaboradores, as Cyberatitudes. Por meio delas, os colaboradores podem registrar diversas ações seguras que eles têm adotado no dia a dia e ajudar a comprovar que eles estão colocando os conhecimentos deles e delas na prática. É uma cyberatitude mais valiosa que pode reportar falhas de segurança nas empresas. E tem mais, você tem olhos atentos à cibersegurança em todos os lugares e conta com a ajuda dos seus próprios usuários para aprimorar cada dia mais os processos de proteção de dados. E aí, está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. A Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! E entre nossos apoiadores nós temos a Farol Soluções. A Farol Soluções, que é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamentos, avaliações de segurança, a suporte à continuidade do negócio com monitoramento contínuo do Centro de Excelência em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. E se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado ou informação sensível foi roubado, ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em respostas a incidente, forense digital, investigações cibernéticas, com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão o atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e startups, democratizando a cibersegurança no Brasil e fortalecendo a postura de segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização. Valeu, Purple Bird. E a G2 brindes personalizados, então para aí. Você que é pessoa física, você que é pessoa jurídica, que quer eternizar as lembranças. Ninguém mais quer aqueles brindes chatinhos, galera. E na G2 você pode inovar a maneira com que você constrói lembranças, memórias, através de brindes super especiais e personalizados. Para conferir o site, é só acessar aqui a descrição desse episódio. Show, Josu? É isso aí. Josu. Eu vou eternizar você. E nossa super convidada, que vocês já sabem quem é. A gente tem a grande honra, o grande prazer de recebê-la aqui no TechSec. Nossa convidada é formada em Ciência da Computação pela PUC São Paulo e possui especializações em Gerenciamento de Projetos pela USP. Olha o poder.
e Gestão de Pessoas pela PUC Paraná. É empreendedora e é uma líder reconhecida internacionalmente sobre gestão de identidade e acessos e cibersegurança, com mais de 13 anos de experiência transformando a segurança de empresas em toda a América Latina. Fundadora da IAM Brasil, empresa pioneira em consultoria de segurança da informação para identidades, ela é responsável por ajudar grandes corporações a reestruturarem e elevarem suas práticas e controles de acesso e gestão de identidades. Uma honra imensa do TechSec receber aqui, nesse palco, nesse estúdio, senhoras e senhores, Micaela Rivera. Prazer, pessoal. Obrigada. O pessoal do marketing fez um bom trabalho aí com esse currículo, hein? Nosso time de assessoria, amigo. Mandaram bem aí. Parabéns, eu sempre digo, obrigado, Mi. Obrigada. Eu sempre digo, eu sempre vou continuar a dizer. É a sua história que foi falada aqui. Olha aí, Exato, que lindo, gente. Foi você que Obrigada. construiu. E até um detalhe, galera, a gente tá numa correria de gravações, a gente tá gravando muito tarde hoje e já é um agradecimento também pra mim por estar aqui, por ter topado, Imagina. tua Cara, eu que disponibilidade. agradeço pela oportunidade, é um prazer. Eu sou super fã de vocês, acompanho há muito tempo, tenho muitos colegas que passaram por aqui, então é um super prazer. O que tiver que fazer, contem comigo. Que legal. É um prazer. Que Obrigada. legal. Gu falou bem, muito obrigado. A gente que agradece. Né? Estamos nós na posição de agradecer aqui. Imagina. Mi, antes da gente começar, temos presentes pra você. Opa, Então, isso aqui você vai levar depois do episódio. tá bom. Presente da Purple Bird, Hacker Ranges, Purple Bird, Farol Soluções e a mais querida Olha que TechSec incrível, Podcast. obrigada, pessoal. Beleza? Obrigada aos patrocinadores, obrigada pelos presentes. E eu também tenho um presente pra vocês. Momento, Tem fica uma a dica. coisinha. Tem uma coisinha. Boa. Deixa eu aproveitar, então. Que né? legal. Já que a gente Caramba, tem esse esse momento. momento é um momento. Né? Não é só eu que ganho. Está começando o momento, fica a dica. Vamos ver se vocês vão gostar desse legal, Vi. presentinho especial. Tenho que abrir primeiro pra ver qual que é de Caramba. quem, né? Vamos ver. Nossa. Esse é do Gus. Que legal, é personalizada? É, pô. Nossa. Que Fiz a lição de chique. casa. Caramba, gente, isso aqui para um churrasco, olha. E esse é o seu. Que legal, Mi, muito O obrigado. meu nome Imagina. e também IAM Brasil. Isso aí, um presentinho da IAM, do SEC também pra vocês. Nossa, adorei o case também, Mi. Obrigado, viu? Imagina, pessoal. Olha que a faca. lindo. Olha a faca. Nossa, que lindo, adorei. Caramba, isso que aqui. bom, que bom. Super Aproveitem. diferente, né? É, Original. Bem, uma arte, né? Isso é uma feito à arte. mão, é bem legal, bem bacana. Mi, Cara, Achei a cara de vocês. Que legal, Obrigado. que legal. Amei, Mi, obrigado. Imagina, lenda, uma pessoal, eu que paixão. agradeço. A minha Pessoal. primeira faca personalizada. É, pra vocês me chamarem pra um churrasco aí. Com carne certeza. mal passada, por favor. adorei. Pessoal, o episódio de hoje foi isso. Brincadeira. Mi, e aí, antes da gente começar, você já sabe, você já acompanha o TechSec, nós Uhum. temos o nosso momento Fun Fact. As pessoas Ai, querem meu saber. Deus do céu. Então eu vou chamar a nossa trilha e você vai falar o seu momento Fun Fact. Ai, meu pai. Beleza? Beleza. Momento Fun Fact com Micaela Ribeiro. Tan, tarararam, tan, tan. Olha, eu acho que alguns dias pensando em qual mentira eu poderia contar. Porque, gente, o que eu posso falar que né, não vai me comprometer? Mas não tem nada que eu não posso falar que vai me comprometer, porque tudo me compromete, né? Ainda mais num momento como esse. Mas eu acho que tem uma coisa bem legal, assim, não sei se é legal, não sei se é uma curiosidade, mas quando eu era jovem, eu gostava muito de ir pra rave, adorava. Eu passava um final de semana, assim, a gente Caraca. acampava na rave, pra quem não sabe, né? Tem festival de rave que você acampa, você leva a sua barraca e você fica por lá. E nesses festivais tem de tudo. Tem restaurante chique lá dentro, tem massagem, spa e tem também um estúdio de tatuagem. Olha, já acho que. Ai, meu Deus. Imaginem, né, gente? Eu tenho uma tatuagem feita na rave. Sério? Eu tenho. Que você só lembrou no dia seguinte. Exatamente. Sério? Juro por Deus. Juro por Deus. No dia seguinte, eu na barraca, 2 horas da manhã, um calor. Senti uma coisa quente na costela. Ainda bem que foi num lugar escondido, né? Imagina se eu fizesse no pescoço, na cara. Né, Deitada assim, ai, que é isso, né? Que dor. E eu tentava olhar
Cara, tinha uma tatuagem na minha costela. E eu não conseguia ler o que estava escrito, porque eu estava dentro de uma barraca. Saí correndo para um banheiro, tentando ler o que estava escrito. Uma frase gigante. Mas, eu não sei se eu conto essa frase que está escrita. Acho que é proteja a sua identidade. Ai, pior que não, pior que não, pior que não. Até hoje eu não sei, tá, de onde saiu essa frase, mas tem uma frase horrorosa escrita. Quem cai 7 vezes, levanta 8. É verdade. Ai, gente, terrível, Vai Rock terrível. Balboa. Pode crer. Terrível. Aí eu tento achar desculpas, né, de onde tem essa frase, depois procurar no Google, porque imagina as pessoas me preocupando, me perguntando e eu tento que falar sobre essa história trágica, né? Então, para algumas pessoas eu falo uma coisa, para outras eu falo outra. Isso Mas era agora legal. o Brasil inteiro sabe. Você viu como é legal a gente trazer o fun fact? Ah, Pessoal, bom. quando vocês encontrarem... Vão querer Nossa ver minhas amiga- costelas, né? É, Mostra sejam essa tatuagem discretos, mas horrorosa. pelo menos conversem sobre isso. Que legal. É. Falando em rave, eu até vou eu pegar um gancho. Eu, por algum tempo, eu fui da música, assim. No É? mundo da música, E eu já vivi em vários universos. E rave não, mas... Não. mas eu já fui numa rave, teve uma época que eu queria conhecer esse universo, e aí eu fui pro universo paralelo, conhece? Conheço, pô, super conhecido. É muito legal. É uma festa bacana. Exatamente, Eu lá gosto. na Bahia, inclusive. Tem vários, Várias eles fazem edições, né? umas ilhas, nos Exatamente. lugares Isso é do diferentes. pai do Alok, não é? Ele é um dos embaixadores. dos embaixadores. Um dos embaixadores. É. A família assim, inteira dele, tipo né? uma listinha do que você tem que fazer, assim. Vá numa rave, eu fui numa rave. Vão, Nossa, gente, que- é legal, é legal. Aí, ó. Se você tem 30 a mais, se prepara que vai parecer que você pegou uma dengue depois É. que acaba a rave. Mas... E você vai acordar no outro dia com uma tatuagem É. na costela. Exatamente. Ô, Mi, a gente sempre começa logo depois do momento Fun Fact, querendo saber um pouco mais sobre a sua trajetória. E aqui, talvez até separando a Mi profissional, mas contando pra gente ali um pouco como foi a sua jornada até chegar de fato nesse universo de cibersegurança, nesse universo de gestão de identidades. E aí, joga a bola pra você. Tá bom. Micaela Ribeiro, né? Mas antes da Micaela Ribeiro, fundadora, cofundadora do mercado de identidade, tem uma pessoa que tem uma trajetória. Eu cresci na Brasilândia, uma comunidade da Zona Norte de São Paulo, né? Então, nada foi fácil. Sempre estudei em escola pública, vim de uma família muito simples, né? Fui mãe aos 17 anos de idade. Acho que poucas pessoas sabem disso. Eu tento não vincular essa relação para que a gente tenha ali uma trilha profissional que a mulher sabe, né? O quanto é difícil separar as duas coisas. Sim. Mas antes desse universo eu tive que provar algumas coisas, né? Enfim, tive que achar meios de transformar a minha realidade. E a tecnologia foi um meio. Então, na época que eu fiquei grávida, eu tinha acabado ali de terminar o ensino médio e eu precisava entrar numa faculdade. A tecnologia não era a minha primeira opção, mas eu precisava, naquele momento, achar uma forma de ter um trabalho que me desse um retorno financeiro rápido, um emprego rápido, né? Tanto que uma das minhas opções de curso, na verdade, era engenharia mecânica. Só que a engenharia demora um tempo para você conseguir ser alocada. E se falava muito de desenvolvimento, que era rápido arrumar emprego. No primeiro, segundo semestre, você já conseguiu um estágio. Sim. Então, para mim, foi uma porta de entrada, né? Não foi uma indicação familiar, que a família... Não, pelo contrário. Os meus pais são pessoas super simples, né? Meu pai fez até a 4ª série. Nós somos a primeira geração de formandos da minha família, né? Os primos. Então, eu não tenho nenhum tio formado. Minha mãe se formou depois dos filhos, né? No ensino médio, depois dos filhos já grande. Então, a gente não teve essa referência corporativa. De alguém indicar e falar, faz isso. Não. Eu pesquisei, vi que era um bom caminho, né? E resolvi sair de engenharia da engenharia mecânica e
fazer ciência da computação. Então, para mim, foi tudo muito novo, né? A faculdade, eu não tinha com quem conversar e falar assim, o que você acha? Qual que é um caminho? Qual que é um ramo que eu posso Foi entrar? tipo você por você em uma aventura assim que você falou, eu vou pra isso, pra esse Foi, caminho. Por esse exatamente. Então, mas foi um meio muito rápido, sou muito grata pela oportunidade que esse segmento me trouxe, mas eu precisei rapidamente achar alguma forma ali ainda dentro desse mercado de conseguir me destacar, né? Porque existiam outras pessoas muito à frente que estudaram em escolas particulares, que tinham um segundo idioma. Eu não tinha um segundo idioma. Então, dentro ali da ciência da computação, quando a gente pensa em desenvolvimento, é uma necessidade o segundo idioma. Tanto para você se destacar no estágio, quanto para você conseguir um bom emprego ali, enfim, até dar continuidade no curso. Então, dentro ali desse curso que eu fiz, eu tentei achar todas as oportunidades dentro ainda da faculdade para conseguir ter um currículo melhor. Então, logo no primeiro semestre, surgiu ali uma oportunidade de fazer uma iniciação científica. O tema da iniciação era a construção de uma prótese mioelétrica controlada por redes neurais. Então, a gente está falando disso há alguns anos atrás, né? Mais de 13 anos atrás. Então, era um tema muito novo, mas que foi uma oportunidade. Então, eu entrei, era um grupo multidisciplinar, com outras disciplinas, não tinha só a turma de ciência, tinha a turma de medicina, tinha a turma de desenvolvimento, tinha física. Então, a gente fez um grupo, e aí eu comecei a entrar, enfim, a participar de fóruns, aí eu comecei a ter um relacionamento mais corporativo, entender como as coisas funcionavam, mas mesmo assim foi muito difícil para mim, porque eu não tinha com quem conversar e perguntar qual que era um caminho, né? Porque para quem não tem esse apoio familiar, é muito difícil, gente, entrar numa empresa e você não saber como se comportar. Tipo assim, o que eu faço? Né? Será que eu estou me comportando bem? Né? Conseguir colocar limites. Né? Eu lembro que no meu primeiro estágio, eu não sabia muito bem colocar limites entre a relação corporativa e uma relação mais pessoal. Né? E as coisas se confundiam. Você aprendia no jogo. No jogo. Então, para mim, foi uma trajetória assim, de muita educação. Então, eu tive que correr atrás. Né? E aí, nesse meio tempo, eu consegui me achar. Então, desde sempre eu trabalho com gestão de identidades, mas eu acho que isso é um pouco assim da minha trajetória. Não foi fácil, quem me olha assim, né, e fala, não, fez, né, PUC. Imagina, gente, para eu conseguir fazer uma PUC, eu tive que prestar bolsa, né, entrei na faculdade grávida, eu fiz o primeiro semestre grávida. Então, a minha filha nasceu em junho, em agosto eu estava no segundo semestre. Eu estava praticamente, né, tinha acabado de ganhar ela. Então, para mim, foi um desafio. Então, não desistam, né, para quem está assistindo a gente, que passou por uma situação, ou que vai, ou que está passando por uma situação parecida, seja uma mulher ou um homem, porque a gente sabe que tem os dois lados, né, tanto a mulher sofre quanto o homem sofre quando acaba tendo filho jovem. Não desistam, né? Não tem uma boa formação, não tem uma família de apoio. Não desistam. Acreditem numa educação de qualidade, foquem. Tudo é possível ser feito. Tudo. Né? Então, assim, eu quero fazer isso, faça. Né? Tem meios para isso. E eu sou um exemplo. Né? Então, eu acho que é um pouco assim da minha trajetória antes desse conhecimento, enfim, desse trabalho que eu faço com gestão de identidades. Que legal, Mi. Que legal. Que legal mesmo. Pra gente... Que legal. É muito legal quando a gente olha para as pessoas que inspiram. E só esse trechinho já inspirou um monte de gente. Já conectou, né? Só até esse minuto do vídeo que você está aí. Mas é isso mesmo, porque assim, faz muito sentido, sabe? Tem até um ponto que eu queria pegar. A gente vai falar de gestão de identidade, mas recentemente, acho que faz 1 ou 2, 3 episódios para trás, a Ada esteve aqui com a gente, a Ada Rosenfeld. E ela estava falando dos desafios dela como mulher empreendedora. Sim. E hoje você também está aqui nessa cadeira, né, como empreendedora. E ela colocou alguns desafios que ela teve por ela ser mulher e estar nessa cadeira, e quais que eram os desafios para ela enquanto mulher. Antes da gente entrar na nossa pauta aqui, eu queria que você trouxesse alguma coisa algum exemplo que você teve que
de desafio que você se superou também nessa cadeira quando você começa a empreender também, dentro desse mercado? Eu acho que tem 2 grandes marcos. Tem um marco de você ter que se provar tecnicamente suficiente. Então, eu tenho uma trajetória de educação muito boa. Então, eu sempre tentei me provar através da educação. Fiz faculdade, fiz pós-graduação. Você acabou não comentando uma graduação que eu tenho. Eu sou formada em Física de Plasmas, Uau. pelo ITA. Pelo ITA, só tem. Justamente por causa desse lance legal. da prótese mioelétrica, né? Enfim, a gente estuda a física dos materiais. E eu sempre tentei me provar pela educação, para conseguir me destacar numa reunião de trabalho. Então, acho que esse foi o meu primeiro desafio enquanto mulher, dentro de um ambiente corporativo muito masculino e muito técnico, que foi uma primeira fase que eu tive uma barreira que eu tive que furar. Que era sempre estar à frente tecnicamente das pessoas que estavam próximos de mim, né? E a segunda, muito relacionada à posição que eu tenho hoje, que é uma posição de relacionamento e de gestão. Então, a mulher, por ser né, a gente tem que ser mais firme em algumas coisas e às vezes parece um pouco rude. E isso acaba também trazendo uma fricção com as pessoas, né? Então, foi uma outra bolha que eu tive que furar, que era conseguir me destacar com pessoas homens, né, que têm já uma rede de apoio maior, e tá tudo bem, né, biologicamente falando, a gente se aproxima dos semelhantes. Se você tiver num lugar com 10 pessoas e tiverem 9 mulheres e um homem, e vocês entrarem, vocês vão se aproximar do homem. É normal, assim como a mulher, né? Então, quando a gente está nesse meio, e por ser muito masculino, é comum que isso aconteça. E tá tudo bem. Mas tem uma parte de provação, que é conseguir manter uma comunicação legal com outro homem, falar a mesma linguagem, né? Então, eu acho que essa foi uma outra barreira minha que eu tive que furar, mas que tá tudo bem, né? Eu tenho ótimos amigos, né? Sou muito grato, inclusive, por todas as pessoas que me ajudaram até aqui, mas eu acho que é um pouco disso, assim, essas 2 fases, né? Do técnico, quando você tem que se provar, quando você é mulher, e da gestão, quando você precisa também provar que você é uma boa gestora, que você tem pensamentos legais ali, né? Naquele segmento com outros pares mais executivos. Mi, a gente quando toca EPs específicos em determinado tema, a gente sempre tem essa pergunta, que é comparar o antes e o agora. Quando a gente fala de AM, cara, eu vejo diversas vagas, eu vejo conscientização sobre o tema, eu vejo eventos sobre o tema, mas como era há 13 anos atrás? Tudo mato. Porque já é um desafio hoje. Só mato. Era um desafio. O primeiro trabalho que eu fiz já era em identidade. Eu trabalhava na Fundação Vanzolini como, na época, operação de acessos, né? Não existia esse nome ainda. Então, já existia identidade, mas muito focado em operação, em coisas operacionais, manuais, liberação de acesso manual. Ainda tem muitas organizações que veem a gestão de identidades assim, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas era tudo mato, assim, era pouco investimento, pouca visibilidade, e aí a gente teve o marco da pandemia que transformou essa disciplina completamente, né, tecnologicamente falando, foi transformada. Mas há 13 anos atrás, nem se falava sobre isso. Né, ainda. Extremamente manual também. Muito manual e muito focado em ferramenta. Então, você já tinha ferramenta, já tinha IGAS, né, que é uma solução que faz ali a governança de identidade e acessos, mas você não tinha esse tema como uma disciplina. Hoje a gente tem como uma disciplina. Hoje a AM é uma disciplina. Ela não é uma ferramenta. Né? Então, era bem, bem diferente. E até para conceituar o que seria gestão de acesso, gestão de identidade e acesso. Legal. Então, vamos falar de IAM. Tá? IAM. Né? Essa sigla significa Identity and Access Management. Tá? Então, gerenciamento de gestão de identidade e acessos. Essa sigla é uma disciplina. Tá? Então, a disciplina de IAM, ela é uma disciplina que fica abaixo do guarda-chuva de cibersegurança. Ela não é uma coisa apartada.
Tá? As pessoas acham, IAM é uma coisa, segurança é outra. Não, pessoal. Inclusive, os nossos alunos, né? Eu sou professora, dou aula. É muito comum. Porque tem um time de segurança e tem um time de IAM. Não, é a mesma coisa, né? Tem várias disciplinas, assim como você tem vulnerabilidade, você tem o time de SOC, né? Threat Intel. Você tem o time de IAM que fica abaixo desse guarda-chuva de cibersegurança. E qual que é o objetivo dessa disciplina? Gerenciar identidades e acessos. Garantir ali que pessoas certas tenham os acessos certos, no momento certo, da forma correta. Né? Então, são vários IPs que a gente precisa validar dentro dessa disciplina. E aí, gente, tem 1 milhão de coisas dentro disso. Né? A gente fala que abaixo dos pilares, né? Então a gente define a IAM com alguns pilares. Né? Então, a IAM está aqui no topo, é um tema abrangente, e você tem 4 grandes pilares, que é o IGA, que é a parte de governança de identidade, muito focado em identidades humanas, né? Acessos, contas órfãos, então todo aquele ciclo de vida da jornada de admissão de um funcionário, de um terceiro, muito focado nesse pilar. Você tem o pilar de PAN, que é a parte de privilégios ali de acesso, né? Gerenciamento de acessos privilegiados, muito focado em contas com alto índice ali de privilégios. Então, é uma outra frente. Você tem ali identidades humanas e não humanas sendo gerenciadas por essa disciplina. Você tem AM, que é Access Management, que é a parte de autenticação e autorização. Então, você acaba trabalhando muito ali os requisitos de segundo fator, garantir uma autenticação, sync sign-on. Então, você tem uma parte muito mais técnica, protocolos de autenticação, fica dentro dessa disciplina, que você pode ter ela, dentro desse pilar, né, que você pode ter ela permeando esses outros pilares. E você tem uma última, que é CIAM, que é um pouco desses 3 primeiros pilares focado para customer, B2C e B2B. Então, por exemplo, quando a gente abre um aplicativo do banco, tá? Nós somos um cliente B2C. Então, aquele aplicativo é um CIAM. Você tem ali vários itens relacionados a acesso, aquela identidade que está autenticando para fazer alguma coisa, uma transação, enfim, consultando alguma coisa. E você tem um monte de recurso ali dentro. Então, você tem recurso de prevenção a fraudes. Por exemplo, você não pode fazer tal transação a partir de tal horário. Isso é um requisito de uma ferramenta, enfim, de uma disciplina, de um pilar de CIAM. Muito focado em B2B e B2C. E você tem o B2B, que é, por exemplo, grandes empresas, elas terceirizam a sua frente de trabalho. Então, uma empresa de telecom, por exemplo, que tem uma ilhazinha num shopping ali que vende, né? Enfim, aquilo dali, o gerenciamento daquelas pessoas é feito por uma empresa terceirizada. Então, eles quarteirizam esse processo. Sim. E você, ali na ponta, você tem uma pessoa que você não conhece no seu ambiente, tá? Que tem acesso ao ambiente interno. Ele vai ter que lançar proposta ali dentro, ele vai ter que consultar alguma coisa. Então, muito focado nesse pilar ali, que tem uma relação muito grande com a experiência do usuário. Então, você tem que garantir segurança, você tem que garantir experiência do usuário, são vários requisitos, tá? Então, IAM é isso, né? IAM é uma disciplina abaixo do guarda-chuva de cibersegurança e que tem 4 pilares, 4 grandes pilares: IGA, PAN, AM e CIAM. Cara, perfeito. Que aula. Pegaram suas canetas, seus cadernos, anotaram? Se você não anotou, volta para trás. Porque, enfim, é confuso também, porque eu já vi estruturas de AM dentro de cyber e dentro de TI. Sim, é comum. É bem comum, então, no mercado. É bem comum, é segregado, ou às vezes tem uma parte de acessos que fica com helpdesk, service desk, Tipo, tem uma N1 parte com ali. segurança. Exato. O pessoal está arrumando agora, né, essa estrutura. Deixa eu pegar um gancho do que você falou aí, da questão do guarda-chuva de segurança. Tá dentro do guarda-chuva de segurança. Dentro do guarda-chuva de segurança, tem vários pilares, como você comentou. E gestão de acesso é um dos. E aí você falou Intel, SOC, enfim, gestão de vulnerabilidades. O quanto que você vê gestão de identidade ou a governança disso sendo estratégico hoje, ou tem uma procura com relação a essa disciplina em específico? Estou falando isso porque tem algum tipo de ataque, alguma coisa relacionada ao que está acontecendo no mundo. As pessoas vão muito para o lance do pentest, quer saber o que está acontecendo com relação a outras disciplinas, mas o quanto isso está sendo importante, e eu sei que
para o negócio, para a estratégia? Sim. Muito. A gente está discutindo agora, numa maturidade mais avançada de identidade, que identidade pode apoiar o ROI de cibersegurança. Então, a gente está saindo, né, só do risco. Tem uma parte de risco muito importante que você consegue apoiar o negócio, retendo ali uma perca de dinheiro através de risco, através de uma vulnerabilidade, através de um ataque. Mas você também tem a identidade impulsionando a eficiência operacional das empresas. Então, o que a gente está falando agora é que a M pode habilitar negócios. Então, esse exemplo que eu falei do telecom, imaginem que você tem ali correspondentes bancários, né, dentro de um banco, que também é uma outra frente de vendas dentro de um banco que eles acabam quarteirizando, que eles ligam para fazer, por exemplo, o empréstimo. Aquilo dali é tudo quarteirizado, não é interno, né? Essa galera precisa de acesso. E cada dia é menos um dinheiro que entra, porque é menos uma pessoa que deixa de vender alguma coisa porque não tem o acesso. Então, a gente está discutindo hoje, na alta gestão, a identidade como um habilitador de negócio. Não só como retentor ali de riscos, né? Então, você consegue, através dessa disciplina, habilitar e ser extremamente estratégico, defender orçamento, né? Hoje é uma grande dificuldade da alta gestão, dos CISOs, né? Enfim, defender orçamento de cyber porque está muito vinculado a risco. E o risco ele pode ou não acontecer. Só que o investimento, né, numa ferramenta, num processo, em equipe, tem que ser agora, acontecendo ou não. Então fica muito difícil de habilitar, só que você consegue habilitar com acessos. Porque é a única área de segurança que mexe diretamente com a experiência do usuário, seja ele um usuário interno, workforce de trabalho, ou um usuário externo, quando a gente fala, por exemplo, de B2C, B2B. Né, dentro daquele pilar ali de CIAM. Então, hoje é extremamente estratégico e isso está sendo discutido. Inclusive, semana que vem eu vou ter um evento onde a gente vai apresentar para os CISOs, né, como que a gente pode fazer essa conta, como que a gente pode habilitar o ROI através da gestão de identidade de acessos. Tem um ponto legal que é um case meu mesmo como gestor. Eu já usei revisão de acessos, por exemplo, para pensar em eficiência financeira. Sim. O quanto que a gente economizava ali no ano revisando acessos. Tirando ali usuários que ou já tinham sido desligados, revogados, ou que não utilizam mais determinada licença. E aí, o diretor olhou aquilo e falou, caramba, legal, a gente conseguiu economizar 100 mil reais, 200 mil reais. Sim, exato. Justamente com esse processo. Exatamente. Mas, Mi, ainda dentro dessas minhas experiências, foi muito manual. Como que a gente faz para tentar automatizar esse processo de revisão, de concessão, revogação? Existem soluções hoje focadas nesse tipo de serviço? Existem. Existem várias soluções no mercado, brasileiras e, enfim, internacionais, né, que são muito utilizadas. Mas antes disso, né, antes de falar de uma ferramenta, né, eu falo muito da identidade como centro para a definição desses processos e automação. Quando a gente fala hoje de uma ferramenta, a galera acha que ferramenta é bala de prata, que vai resolver todos os problemas. E aí o que acontece? Vira automação do caos. Tem um processo ruim que é automatizado e o caos é automatizado. E o que acontece? Aquela confiança que foi dada para o investimento cai por terra, porque começa a dar mais problema, não está vendo as áreas mais reclamando do que apoiando, e aí, né, vem longos anos ali sem investimento, sem conseguir o apoio ali da alta gestão para conseguir alavancar a área. Então, antes disso, antes da ferramenta, se eu puder dar uma dica para quem está escutando a gente, e antes do processo ainda, tá? Entenda a jornada da identidade. A gente chama isso de Identity by Design. A identidade no centro dessa estratégia. Então, por exemplo, quando a gente fala da admissão, que é um caso muito clássico, tá? A admissão, existem vários atores numa admissão. Não é só o funcionário. Você tem o ator RH, que vai ter uma jornada, né, de inclusão dos dados desse indivíduo dentro, por exemplo, de uma fonte autoritativa, que é a fonte do RH. Sim. Você tem a jornada do gestor, que vai ter que aprovar os acessos, que vai ter que entregar a primeira credencial e a primeira senha. E você tem ali o próprio funcionário. Então, quando a gente começa a entender que o processo precisa ser orientado com base na experiência na jornada daquela identidade e depois a gente pensar numa automação,
a gente começa a entender que tem outras formas de automação, não só uma ferramenta. Você pode usar uma RPA, você pode usar outros recursos para conseguir atender o seu objetivo final, que é automatizar e trazer essa eficiência para o processo. Tá? Então, pensem nessa jornada. Antes ainda, como que é a minha identidade? O que ela precisa? Como que vai ser a jornada dela até o passo da automação? Porque assim você consegue entender se aquela ferramenta te atende ou não. Porque existe isso também. Eu vou comprar a ferramenta mais foda do mercado e ela vai acabar com todos os meus problemas. Não vai. Às vezes você está usando uma partinha daquele avião que poderia ser a solução, porque você tem um processo ruim e porque você não conseguiu entender a jornada dessa identidade. Você toca num ponto muito interessante quando você fala de automatizar o caos. Sim, por quê? A gente por muito tempo falou da automação resolvia tudo, né? Depois Sim. veio a IA agora resolve tudo. Que também tá linkado à automação, Sim. otimização de tempo e tal. Mas eu sei que a maturidade ela é relativa a mim. Mas você pode trazer um exemplo de qual que é o momento que um gestor ele pode entender se ele tem a gestão da identidade dele madura ou não, a ponto de ele fazer um tuning ou usar uma ferramenta. Estou maduro, eu posso agora partir para automação. Tem algum exemplo que você tem no dia a dia que você, enfim, acompanhou, que você pode colocar na mesa para nós? Eu entendo que, até dando exemplos de clientes que a gente tem, a tomada de decisão da solução parte a partir do momento que você nasce, a partir do momento que você entende o seu ambiente atual. Perfeito. Então, o primeiro item para você partir para essa decisão é as is, to be. Como está o meu ambiente hoje e como eu quero que ele fique. Né? Então, antes da decisão e da compra de uma ferramenta, deveria ter ali um mapping assessment, olhando para aquilo que você quer no futuro. sim. Então, vamos mapear o as is primeiro? Cara, como está hoje a admissão? Vamos entender a jornada dessa identidade, por exemplo, na hora da admissão, na hora do desligamento. Tem que ter um fluxo pré-determinado, né? Exatamente. Entrada, processamento, saída. Princípio básico de todo o desenvolvimento. Então, mapeia primeiro, até para você conseguir entender as suas regras de negócio, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Isso é muito comum. Não, o banco X colocou, mas eu também sou um banco. Só que seu banco é outro, né? Seu segmento bancário é outro. Talvez não funcione para você. Então, acho que fazer esse as is primeiro, tá? Entende o seu ambiente, né? Pega a sua equipe, pega alguém lá, se você não tiver como investir numa consultoria que tenha mais maturidade. Desenhe essas is, até para você conseguir mostrar depois. Olha, gente, eu demorava 15 dias, agora eu demoro 3 dias, demoro um dia, demoro 30 minutos, né? Para liberar um acesso. Tal processo não existia, agora passou a existir. Tal área era impactada, agora não é mais. E ver o to be. Então, olha, aqui está errado, aqui não está bom. Obviamente, né, existem alguns frames de mercado, NIST, a própria ISO, né, 27001, 27002, que tem algumas diretrizes de como fazer a governança de identidades. Sim. É muito básico, mas dá para começar, né, pensando no to be. O que eu posso focar para usar aqui no to be? Dá para usar esses frames para conseguir dar uma pincelada, né? E quando você tiver esse to be, você vai conseguir discutir com o fornecedor, né, com uma solução, falar, cara, meu processo deveria funcionar assim. A sua ferramenta faz? Como que funciona? Sensacional. Né? E aí o investimento vai ser melhor, vai ser mais preciso. E tem um ponto, pessoal, que as pessoas esquecem disso. Quando o fornecedor ele vai implementar uma ferramenta, o papel dele é de implementação. Alguém vai ter que falar para ele qual que é o processo. Não é ele que vai desenhar o seu processo to be. Então, se ele tiver que fazer, ele vai fazer standard. E aí, mais uma vez, talvez não funcione. Sensacional isso. Isso é entendeu? Perfeito. Então, o fluxo tem que existir já, né? O né? fluxo tem que existir. Se você fizer isso, quando a ferramenta vier, vai ser muito mais rápido para implementar, para conseguir ter mais assertividade naquilo que vai ser automatizado, você vai ter mais segurança. Então, é uma jornada. Não é só simplesmente, eu quero automatizar, coloco uma ferramenta boa que vai mudar. Não vai, gente. Tem que ter esse entendimento antes. Tem um ponto, rapidinho, Gu. Beleza. Tem um ponto que eu queria trazer para você, Mi. Eu queria a sua visão sobre esse ponto. Que é o quê? Tivemos um divisor de água na disciplina de cibersegurança no pós-pandemia. Sim. E aí, você, enquanto com um chapéu de gestão de identidade, e aí eu vejo de fora, assim, hoje,
que uma das coisas que acelerou muito foi a questão de onboarding de plataformas dos usuários. Sim. Então, o exemplo do banco é um clássico, né? Que você tinha que ir no banco, levar documento, fazer validação, etc e tal. Hoje em dia, não. Tem você faz o onboard e em 5 minutos você está com a conta Sim. aberta, tá tudo certo, você está dentro do banco, você já tem, sei lá, até cartão de crédito. Pré-aprovado. Uma loucura. Qual que foi o desafio, de novo, do ponto de vista de gestão de identidade, considerando esse exemplo e talvez outros que você tenha? Olha, falando um pouco até da pandemia, até para a gente entender essa divisão de águas, né? Foi tipo uma terceira guerra mundial para a identidade, né? Dos dois lados. Tanto no ponto de vista de problema, quanto no ponto de vista de inovações, exatamente. Né? Então, na época da pandemia, até para o pessoal entender, você tinha a rede como um perímetro. Tá? Então, como que eu sei que alguém é confiável? Tá na minha rede interna aqui do trabalho, na minha VPN, tá na minha rede interna usando Wi-Fi, então é confiável. Quando a pandemia apareceu, não tinha mais perímetro. A identidade passou a ser o novo perímetro. E é uma coisa que a gente fala muito. A identidade é o novo perímetro. Então, onde eu tenho a identidade, eu tenho a necessidade de usar alguma proteção. Né? E aí, qual proteção? Se eu não posso mais proteger a rede do Wi-Fi da pessoa, eu não posso saber onde que ela está logando ali numa rede. Então, foi um desafio muito grande, porque existiam limitações tecnológicas. Imagina você colocar uma empresa inteira em casa em 15 dias. Ter que subir uma infraestrutura para isso, ter que subir um segundo fator, ter que criar formas de conseguir monitorar essa autenticação dentro do ambiente. Então, foi o caos, né? Foi o caos, mas também acelerou muita coisa. Então, foi muito importante para a gestão de identidade de acessos a pandemia. Foi, literalmente, um transformador tecnológico, estratégico para essa disciplina. E acho que até não só o setor financeiro, né? Eu vejo que o governo usa muito identidades, né? Muito. Sim. Você já consegue centralizar em um único lugar, por exemplo, o GovBR, Exato. as suas informações. O GovBR é uma plataforma de CIAM. O GovBR é um ótimo, é um dos maiores cases do Brasil, é a plataforma do GovBR. Porque ele consegue ali juntar a autenticação de vários serviços, né, numa única plataforma, que Exato. inclusive, um dos principais conceitos do CIAM como um todo, né, que é ter essa experiência do usuário ali em uma única plataforma, até sem passwordless, enfim, tem umas coisinhas ali diferentes. Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que eu preciso fazer uma antes. A pergunta que eu farei agora é maturidade de segmento, do ponto de vista de gestão de identidade de acesso. Talvez o financeiro seja algo com maturidade muito elevada. E aí eu gostaria que você falasse maturidade muito elevada e maturidade menos elevada. Mas antes, puxando um gancho da resposta que você deu no passado, fala um pouco sobre o IAM Brasil e como empresas assim podem auxiliar outras empresas a elevar a maturidade, Legal. de gestão de acessos. IAM Brasil é uma empresa de consultoria especializada em segurança para identidades. Então, hoje a gente atua no mercado muito consultivo, tá? Então, hoje a gente tem ali a construção de matriz RBAC, construção de matriz SOD, Identity Security Mapping. Tem uma série de serviços ali olhando. Então, a gente ajuda as organizações. A gente tem projetos nacionais, internacionais. Até com a Rússia a gente tem clientes. Caramba, E é um cara completamente diferente. O russo nem sequer passa o nome verdadeiro. Só para vocês terem o desafio, entenderem o desafio que a gente tem com esse caso específico, né? Então, a gente apoia as organizações a definirem esses processos, né? E a gente também tem o SEC, que é o SEC M Academy, que é o primeiro centro acadêmico global de identidade. Então, não é só brasileiro. Agora, no final do ano, a gente expandiu para a língua inglesa e espanhol. Então, há 2 meses atrás, eu estava em Londres, gravando com a professora da Bélgica. Caramba! E há um mês atrás, veio o Carlos, que é da Argentina, gravar aqui no Brasil, o curso em espanhol também. Então, é um centro de educação focado em identidade. Tem a primeira extensão universitária
do Brasil focada em gestão de identidades. A gente conseguiu colocar também, reconhecido ali pela Faculdade Focus, né? Então, a gente tem essas duas, né? Eu não falei um pouco disso no começo, falei da minha história e não falei disso, né, gente? Desculpa. Eu sou cofundadora dessas duas empresas, né? Dentro do mercado de identidade brasileiro. Muito feliz com tudo que a gente vem construindo, com muito trabalho, muito esforço, muita parceria também, muita gente que acredita no nosso trabalho. Mas é um pouco do que a gente faz. Tem uma pessoa que trabalha com você que eu gosto muito, que é a Nataliana. Maravilhosa, minha sócia. Como você sabia? Você já sabia? Sabia? Pô, a gente acompanha vocês, a gente vive falando. Se ela fala com a galera da Rússia, ela não tá... Beijo. Um beijo, Nath, maravilhosa. Nossa, minha amiga, minha sócia, a pessoa que segura meu reggae, como ela fala. Maravilhosa. E vai vir aqui, Nath, ó. Convite tá aí, meu. Vocês vão ouvir a melhor risada do mundo. É maravilhosa a risada dela, ela gente. É demais, ela é sensacional. Ô, Mi, como que funciona o SEC? Não, calma. Do SEC. Porque quero saber da maturidade, mas fala do SEC que faz sentido. Porque ela falou do SEC. Como que funciona? Como que as pessoas podem se conectar? E mais do que isso, porque como é educacional, eu acho que é importante, casa muito com a missão do TechSec. Então, Sim, cara. Fala da jornada pra gente. A gente hoje atua tanto pro aluno final, então qualquer um pode entrar no nosso site, está disponível os cursos, né, enfim, para compra ali. Mas a gente também tem um trabalho muito forte gratuito no LinkedIn, no YouTube. Então, semanalmente, a gente grava aulas com profissionais do segmento de identidade para ensinar as pessoas sobre esse tema. Que bacana. Então, eu não consigo fazer um investimento agora de uma extensão, né, ou de uma certificação, porque a gente também é uma certificadora independente para gestão de identidades. Né? Sigam a gente lá no LinkedIn, SEC M Academy, M Brasil, e no YouTube também. No YouTube tem mais de 100 aulas já disponíveis, com vários temas de introdutório ali, mais avançados sobre esse tema. Então, a gente tem coisas ali que são pagas, né, obviamente, porque a gente tem um centro de educação, tem que pagar professor. Sim. Mas a gente também tem uma veia muito forte, gratuita, de conseguir levar isso, né? E eu fico muito, muito honrada de, inclusive, estar aqui, né? A gente conversou antes que é o primeiro podcast que vai falar de identidade, né? Agora, nesse mês de maio. E, enfim, na jornada do TechSec. E é uma honra estar aqui representando essa comunidade. E a gente acredita muito que educação é o caminho, é o meio, tem que ser para todo mundo, para quem pode pagar e para quem não pode, de qualidade. Então, a gente tem esse compromisso com todo mundo de conseguir, através aí da educação, falar sobre identidade no mercado e desmistificar o tema, né? Mostrar que, cara, é importante, todo mundo pode aprender e é isso. SEC AM, galera. SEC AM Academy, isso aí. Exato. Pessoal, eu vou deixar mais para frente esse tema de maturidade, porque surgiu outra pergunta agora. Ô, Mi, fala pra gente, aproveitando o tema do SEC, cara, como que tá o mercado disso para as pessoas que estão escutando? Aí talvez dividir a resposta em qual que é o perfil do profissional que vai trabalhar com identidade e acessos e como que tá o mercado, se ele realmente está receptivo, se realmente está faltando pessoas profissionais nessa área. Muito aquecido. E aí, antes da gente falar do mercado, acho que é importante as pessoas entenderem as frentes de trabalho dentro de AM. Então, o IAM ela é composta por 3 grandes sub-áreas. Tá? Então, a gente tem a área de operações de acesso, muito focada em atender chamados manuais, em fazer ali um trabalho de reset de senha. É uma área que geralmente é 24/7, atende fora do horário, muito operacional, que é o que a grande maioria das pessoas acham que AM é, né? A gente também tem uma frente muito forte em governança. Então, tem uma área chamada governança de acessos, muito focada em construir processos, construir governança. Então, essa área, por exemplo, atende a auditoria. É uma área que vai definir, por exemplo, as regras de uma matriz SOD, as regras de uma matriz RBAC, definir processos ali com outras áreas, muito focado em governança. Tá? Tô anotando já. E você tem uma área de arquitetura de acessos, que é uma área focada na transformação. É a área que vai ali desenvolver... Tem empresas hoje no Brasil que tem até desenvolvedor de acessos. É um desenvolvedor focado em gestão de acessos. Então, você consegue, dentro dessa área, explorar
essas 3 verticais. Você pode ir tanto para uma área mais operacional, quanto para uma área muito focada em governança, quem gosta de escrever, quem gosta de fazer política, quanto para uma área técnica. Você pode ser um desenvolvedor, você pode ser um arquiteto. Eu fui engenheira de sistemas focado em identidade. Eu desenvolvi, também fui desenvolvedora de identidade. Então, é uma área que está muito aquecida. Recentemente, inclusive, eu vi até uma vaga, gente. Não vou falar onde, mas a vaga era de superintendente de AM. Caraca. Então, assim, tá muito aquecida. Eu mesma, né, fui gerente de identidade em algumas organizações do mercado. Então, tem um apelo muito grande, tá? De profissionais desde a base até mais seniors, né? Focando ali numa carreira de gestão. E muito, muito, muito aquecido. Falta muito profissional qualificado. Muito profissional. Eu vou pegar o gancho nessa pergunta e eu vou te perguntar o seguinte. O Gu perguntou sobre a questão da área em si. Como que tá a comunidade? A gente sempre fala de bolhas aqui. Sim. E como que tá a bolha da galera de identidade, desse pilar, dessa disciplina? Crescendo muito. Dentro do SEC a gente tem esse mindset de construir uma comunidade de identidade, tá? Tanto que a gente tem nossos IAMers, né, que são algumas pessoas do mercado que apoiam essa comunidade. A gente tem um em cada estado do Brasil. E a gente também tem esse trabalho de ficar levando eventos, de levar esse tema em universidades, desses lugares mais afastados. Então, tem uma comunidade que está crescendo, muito grande. Tem outros 2 nomes bem fortes, né, dentro do mercado. Tem o MTech Day, que é do Alfredo. Sim. Um super beijo, inclusive. Amo o Alfredo. Um super amigo. Tem também o Identity Academy, que é do Davi, que também, né, tem uma pegada ali que constrói a comunidade. Tem cursos legais lá também. Então, hoje a gente tem esses nomes, né, e o SECM Academy trabalhando. Mas é uma comunidade que está crescendo e está muito forte. Que legal, né? Eu acho que eu tô um pouco distante desse mundo. Sim. E foi o que você falou no episódio anterior. Pra mim, tipo assim, tá acontecendo outro mundo, mas tá acontecendo um monte de outra coisa. São universos, assim. Hoje você já vê que é mais fácil ver profissionais de AM do que talvez antes, porque hoje eles estão mais dedicados, né? Exatamente. Antes a gente via um profissional, sei lá, que só cuidava da concessão, falando que fazia AM, mas era extremamente operacional. Muito operacional, muito subestimado. Muito subestimado. Existe ainda dentro da comunidade esse lance da pessoa não se sentir o suficiente dentro de AM, de achar que é um subtrabalho, não, que eu estou em AM, mas eu quero ir para segurança. Não falei isso, se alguém falar isso... Eu já ouvi isso. Entendeu? Um trabalho que as pessoas subestimam, que é operacional. Não, gente, tem muita oportunidade, você pode ser um desenvolvedor, você pode ser um arquiteto, você pode ser um engenheiro dentro de AM e tem vaga aberta em grandes organizações no Brasil e fora do Brasil, né? O Brasil, a identidade no Brasil é muito aquecida. Eu fui em um evento recentemente, um evento em Londres e, cara, identidade... E a identidade, né? Em todos, assim. E era o tema principal, né? A gente vai falar disso também, mas muito, muito aquecido. Já tem uma maturidade maior até pela infraestrutura. No Brasil, tem um lance muito grande ainda com legados, quando a gente fala de tecnologia, né? E identidade... ela está muito atrelada a um ambiente cloud, um ambiente mais moderno, né? Fora disso, dá para fazer pouca coisa quando a gente fala desses ambientes mais legados. Só que fora não, né? Eles já passaram por essa barreira. Tem muita solução. Ano passado eu fui na RSA e aí eu passei por vários stands de soluções e muitas nem atendem ferramentas on-premise. É só cloud. Nativo, e aí eu perguntava assim, mas você não tem interesse em ir para o Brasil? Não tenho. Caraca. Por causa da nossa infraestrutura, né? É uma gambiarra em muitas organizações. Enfim, pela forma como algumas coisas são conduzidas. É muito caro ferramenta. A gente paga em dólar, é sempre vezes 6, vezes 7. Loucura, né? Então tem uma limitação que eu acredito que impacte nessa elevação de maturidade. Então, a gente tá bem mais maduro, né? Nós estamos ali avançando, mas tem uma limitação tecnológica que impede que a gente passe de 1 para 5 rapidamente, como outras organizações fora do país. Ô, Mi, você tá... Vamos aproveitar que você tá em Londres. Estamos em Londres. Saudades Londres.
E aí eu vou pegar um gancho de um papo que a gente teve aqui com o Denis Nesi, da Claro, que ele falou um negócio que isso não saiu da minha cabeça nunca mais. Não vai sair tão cedo. Ele falou assim, Josu, Igu, acho que foi na Holanda, ele deu o exemplo do banco. Tipo, ele falou, o banco é entrada e saída. Só isso. Então, assim, é muito fácil para a infraestrutura coordenar, monitorar, fazer a segurança disso. No Brasil, não, o banco não é entrada e saída, é shopping, é compra de não sei o quê. Tem muitas coisas ali dentro disponível no portal do Internet Bank do brasileiro, né? Sim. No Brasil. Isso vai dificultar na jornada de gestão de acesso, quando a gente compara essas duas infraestruturas. E aí eu vou voltar para a maturidade. Estamos em Londres. Tá bom. Como que você vê, como profissional dessa área, autoridade... Ai, que chique. Vou usar esse nome, hein? Mas é verdade. Posso? Mas é verdade. A maturidade do Brasil comparada a outros países do mundo. E se esse exemplo que eu te trouxe aqui ajuda de fato a burocratizar a ingestão de gestão de acesso no dia a dia. E esse é um problema. Tem algumas coisas que aqui facilitam e outras coisas que complicam. Eu vou dar um exemplo. Fazer gestão de funcionários é muito fácil no Brasil. Porque a gente tem um contrato social ali, trabalhista, que obriga que o funcionário compartilhe todos os dados com a organização que ele está sendo empregado. Então, hoje a gente não sofre com esse quesito. Eu tenho o nome, eu tenho o CPF, eu tenho todos os dados. E dos princípios de qualquer automação, que nem a gente falou, é uma entrada, um processamento e uma saída. Então, a entrada dos dados de um funcionário, e até do terceiro, porque é compartilhada, essa entrada ela é muito rica de informação. Então, você consegue construir várias formas de ter ali uma automação, ou, enfim, criar processos que acabam facilitando pelos dados que são compartilhados. Lá fora, não. Lá fora não se tem. Você não tem, em grandes países, você não tem essa obrigatoriedade. Não existe uma fonte autoritativa, uma fonte do RH, onde o RH coleta as informações, essas informações são repassadas para um sistema. Não, esse lance da Rússia é muito real. Eles não são obrigados a passar, eles não passam. Então, o dado é fake, o nome é fake. Ô, louco. Eu tô falando sério, é bizarro. Eles colocam assim, o primeiro nome e os últimos 2 nomes... talvez não seja o meu. Né? Caraca. As leis são muito diferentes. Então, por exemplo, tem alguns lugares, na França, na Europa, que para você desligar uma pessoa, você tem que desligar ela 2 meses antes. Então, assim, tô te avisando que daqui 2 meses você vai ser desligado, tá bom? Uau. Como assim? Aqui no Brasil, o que acontece? Você é desligado e a pessoa desliga e fala, pode desligar os acessos. Né? É muito comum e o acesso é cortado. Sim. Por quê? Porque é possível fazer isso. E lá fora, não. Então, eu acho que para algumas coisas aqui facilita essa gestão ali que a gente tem das informações, principalmente para esse universo de funcionários e terceiros, mas para outras coisas complica. Quando a gente começa a falar não só desse onboard, desse offboard, né? A gente chama de JML, Joiner, Mover, Leaver, que é essa jornada de admissão, movimentação e desligamento do funcionário. Para isso facilita, mas para o resto, quando a gente fala de implementar um RBAC, por exemplo, RBAC é um tipo de controle de acesso, assim como a matriz SOD também é. Só que muito focado em trazer eficiência operacional, fazer com que uma pessoa, assim que ela for admitida ou movimentada, ela tenha os acessos mínimos que ela precisa trabalhar da função que ela exerce. Tá? Mas quando a gente fala disso dentro do ambiente corporativo brasileiro, é muito complexo, porque às vezes você tem uma ferramenta que é legado, que alguém libera manualmente, e aí como é que você coloca isso dentro de um pacote para trazer essa eficiência para essa pessoa que está sendo admitida ou movimentada? E você também tem as que já estão automatizadas, com Sync Sign-On, dentro de um AD, que é muito mais fácil. Então, essa infraestrutura tecnológica, mais uma vez, é um grande problema e acaba impedindo, às vezes, esse crescimento de maturidade das organizações aqui. Lá fora, por já ter, né, essa parte tecnológica é mais fácil. Então, é muito ambiente cloud, que está tudo integrado, que você consegue não só liberar acesso, mas também construir uma postura de segurança para identidades, que é uma outra coisa que a gente tem explorado com a ITDR,
por exemplo. Uhum. Zero Trust. E isso quem fornece, a gente consegue implementar uma postura dessa, geralmente num ambiente mais tecnológico, com nuvem integrado. Fica muito mais difícil colocar dentro desse contexto ferramentas que são geridas manualmente, que você tem uma infraestrutura ruim. Então, lá fora, esse passo está avançado. Só que esse lance dessa jornada ainda é meio inviabilizada, né? Quando a gente fala. Só que não é um problema para eles. Olha que legal. Eles não sofrem com isso. No Brasil, a gente sofre. Isso é uma coisa do brasileiro. Acho que do latino como um todo. A gente quer ter essa experiência. A gente quer ter segurança com experiência. E aí, às vezes, isso acaba acelerando ou, né, trazendo uma fricção, dependendo, obviamente, ali do contexto. Mas lá fora não é uma fricção. Uma vez eu comprei, só para vocês terem uma noção da forma como eles trabalham. Eu comprei um software que ele fazia a conversão de um PPT para uma tela para o professor, né? Porque a gente tem um centro, a gente tem um estúdiozinho onde a gente grava ali as aulas com os professores. E aí era para eles enxergarem, né, num prompt ali, enfim, o PPT. Sabe quando eu fui ter o PPT? Isso foi na sexta. No domingo, na segunda-feira, eles me mandaram um e-mail falando: oi, tudo bem? A sua compra foi efetivada, vou te mandar a licença do software. Quando aqui no Brasil que alguém faria isso? De forma alguma. Eu fiquei louca. Eu falei, foi golpe, não pesquisei direito. Que loucura. Então, eles são muito tranquilos em relação a esperar as coisas. Eles são muito tranquilos. É um comportamento diferente. E isso vale para o ambiente corporativo. Uma O Denis questão- falou isso também. Nossa, foi legal porque você trouxe os dois exemplos, o positivo e o negativo, mas talvez o para eles não é tão negativo por uma questão de confiança. Sim. Que legal. Eu tinha uma pergunta que eu falei, é que você trouxe esse negócio e me deixou pensante. Eu tenho um que, na verdade, é um desabafo. Eu tô sendo bem sincero aqui. Eu nunca vi, em toda a minha experiência profissional, o RBAC, acesso baseado ali por função, funcionar. É um desafio mesmo para as empresas isso. Cara, a gente sempre tentou implementar, mas acaba sendo muito complexo e a gente fala, deixa isso para depois. Deixa isso para o ano que vem. Não. Sabe o que acontece? Metodologia. Quando a gente fala do RBAC, o RBAC é um conceito, controle de acesso. O RBAC ele existe desde os anos 2000. Na verdade, desde a época ali da guerra, já tinha documentos que falavam sobre a construção de uma matriz RBAC, de matriz SOD. Era muito utilizado para a construção de software. Software, computadores, né? Tem uma ISO. Hoje virou uma ISO, inclusive. E aí, quando você pega esse documento, é um documento muito técnico. Não é um documento que você consegue ler e falar assim, eu entendi o que tem que ser feito. Né? Você precisa aplicar aquilo de forma empírica em algum lugar para você ver se funciona ou não. E aí até um negócio legal de você ter falado e, né, eu consegui compartilhar. Hoje a gente tem cases no Brasil com grandes organizações. Obviamente que eu não vou expor os clientes, mas assim, tem empresa de telecom, tem empresa de aviação no Brasil, que é nosso cliente, e que a gente implementou o RBAC. Funcionando. Cara, eu vejo que isso é um sonho mesmo, porque... Mas por quê? Porque a gente, hoje, dentro da experiência que a gente tem dentro da IAM, e aí não estou falando só da IAM, a gente ensina isso, cara, publicamente para todo mundo, eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado. Mas o que a gente fez? A gente construiu uma metodologia. Então, como que a gente consegue implementar o RBAC sem sofrer tanto e ser escalável? Então, o que a gente fez? A gente dividiu em fases. Então, hoje, o RBAC, para ele conseguir ser implementado, a gente precisa dividir em 3 fases. É uma pirâmide. Pensem em uma pirâmide. A primeira fase é a corporativa. Então, é você construir pacotes de acesso, onde você vai ter vários sistemas e perfis diferentes, olhando para o corporativo. Como assim? Imaginem dentro de uma organização, o que todo mundo tem que ter, independente da função ou da área que exerce. Então, a gente está falando de perfis de tecnologia e de segurança. Um exemplo, todo mundo tem que ter MFA quando entra dentro da organização. Todo mundo tem que ter acesso à intranet. Todo mundo tem que ter acesso a uma VPN. Esses acessos, a gente vai construir um pacote que vai chamar corporativo. Então, você vai aplicar isso para todo mundo quando entra. Show! Então, eu garanto que todo mundo tem, minimamente, pacotes de segurança e de tecnologia. Implementei.
cara, eu já estou garantindo que alguém está entrando com alguma coisa aqui, sem ter que alguém solicitar ou atribuir na mão. Fiz isso. Qual que é o próximo passo? O pacote da área. Então, ao invés de ir direto para a função, vamos fazer o pacote da área dentro da minha área de segurança. O que as pessoas devem ter, independente das funções que exercem dentro da minha área? Um exemplo. Eu sou da área de acessos. O que todo mundo tem que ter? Acesso ao SharePoint, por exemplo. Acesso a uma ferramenta de liberação de, sei lá, de acesso, né? Um perfil ali dentro de uma ferramenta, dentro de um IGA, dentro de um PAN. Todo mundo tem que ter, independente da função que exerce. E aí você vai criar um segundo pacote. A gente chama esses pacotes, né, de Business Role e IT Role. Então, o corporativo, a gente vai categorizar como uma IT Role. Um pacote, uma role de acesso, olhando para IT. E a da área e da função, a gente vai dividir como Business Role, tá? Porque do negócio. E aí são grupos que eu posso criar as roles ali no AD, por exemplo. Exatamente. Você pode criar dentro do AD, pode criar dentro de uma ferramenta de IGA, que vai fazer a administração disso. E aí, por último, você tem o pacote da função. Então, quando eu entendo esses outros dois, e que eu segrego em outros dois pacotes, fica muito mais fácil, porque eu já implementei eficiência, já trouxe segurança, já consegui implementar, e agora sim eu vou para a batalha. E aí lá na função, a gente vai olhar o quê? Acesso mínimo. Não é o que o cara tem que ter na jornada dele dentro da organização, sim. Que é um outro erro que as organizações cometem. Elas acham que o que a pessoa tem que ter... Não. Qual que é o mínimo? Se ele é um analista júnior de operações de acesso, qual que é o mínimo que ele deveria ter? Então, hoje, dentro da IAM, a gente desenvolveu um software que faz a segregação, ele usa a Data Analytics, né? Então, a gente consegue fazer as visões por parâmetro. Então, assim, o que em comum entre os dois analistas, entre essas funções, eles possuem. E aí a gente consegue construir o pacote. Mas se você não tem uma ferramenta como essa, você pode usar o próprio Excel. Cara, pega o Excel e começa a olhar, compara o que essas pessoas, o que essa função tem em comum entre elas e que eu posso construir um pacote. E aí sim, você tem, de fato, a sua RBAC implementada. Então, é uma jornada. Não é você sair de 0 para 5, né? Nunca tive nada e já quero ter um pacote por função. Exato. Então, você vai construindo esses pacotes. E aí, quando você implementa uma metodologia como essa, fica fácil. Mas fica não é fácil. simples de implementar, né? Não é simples porque depende de alguns fatores. Depende, às vezes, de uma ferramenta para você conseguir automatizar. Depende, às vezes, de entender quais ferramentas vão fazer parte desse escopo. Se vai ter ferramentas conectadas e desconectadas. Talvez até de inventário, né? Eu acho que esse mapeamento é importante, sabe? Então. Sim, Não inventário dá de pra aplicações. gente começar sem inventariar, velho. Não, esse é um pré-requisito do trabalho, assim. Tem uma parte muito importante com as áreas de negócio, com a própria TI e segurança, para ser rápido, mas se você tiver um inventário de aplicações, facilita muito para tudo. Desde aquele assessment que a gente falou no começo, até para a construção de um processo, enfim, como matriz RBAC. Mas a gente já implementou e vê funcionando, mas uma jornada. Não tentem sair de 0 a 100, que aí vai dar ruim O mesmo. corporativo a gente conseguiu, porque é mais fácil, né? O que todo mundo deve ter que acesso. é o que a gente chama de Mas kit os básico, outros, enxoval, né? Os Muito comum. outros, meu amigo, tá difícil, velho. Lembrei Eu já da minha anotei pergunta. algumas coisas aqui. Não, depois você Que me legal. chama e eu te ajudo, eu te falo Sim, dou umas sim. dicas aí também. Lembrei da minha pergunta. Vai lá. Você trouxe um processo que deixa bem burocrático fazer a gestão de acesso, talvez, ou deixa a jornada um pouco mais lenta, que foi a questão da Rússia, que você falou. Sim. O nome é real, mas talvez os outros nomes não. Enfim. As pessoas estão perguntando aqui nos comentários já. O motivo disso é por conta da questão, e aí lógico que você não vai entrar no detalhe do detalhe, mas é a questão de um país que vive uma guerra cibernética, Sim. Estado-nação. A privacidade, né? Desse Isso. país, tal. Então, assim, eles têm uma fortaleza, uma disciplina muito grande com relação a uma segurança ofensiva, mas eles não conseguem ter o pilar, talvez, tão legal funcionando na gestão de identidade. Faz sentido? Qual que é a sua leitura sobre isso? A minha leitura é que eles fortalecem a postura de gestão de identidades com outros requisitos. Outros parâmetros. Exatamente. Então, assim, que nem nesse caso específico. Veja bem, você não precisa saber quem eu sou, mas você precisa saber que o meu device ele é confiável e que você tem que construir uma postura aqui de segurança que você vai garantir que sou eu que estou autenticando.
com o meu login que você criou. Não importa se eu chamo Joaquim, Joana ou Maria. Que curioso isso, né? É. Pra nós, assim. E é para onde a maturidade tá indo, tá? Quando a gente fala de trazendo o contexto de identidade para a segurança, que é uma outra coisa que as pessoas às vezes não conseguem relacionar. Eu fiz há um tempo atrás, eu peguei o Mitre Attack. Para quem não conhece o Mitre, né, é uma base de conhecimento onde é compartilhado táticas e técnicas de cyber. E procedimentos. Enfim, exato, e procedimentos. Lá tem 14 táticas diferentes e mais de 200 técnicas dentro de cada tática dessa. Inclusive tem um capítulo só para acessos. Mas eu quis entender se era só aquele capítulo. Falei, cara, não é possível. Como que as outras táticas e técnicas funcionam? Tem que ter acesso nesse negócio. Convergem. Exato. Das 251, 230 e pouco, agora não me lembro o número exato de técnicas, 51 são relacionadas com acesso. Ou seja, em todas as táticas do Mitre, tem alguma técnica relacionada à gestão de identidade e acessos. E quando a gente fala disso, trazendo essa importância da gestão de acessos para a segurança como um todo. E, mais uma vez, a gente acaba contextualizando que a identidade é um novo perímetro com isso. Tem uma frase muito comum no nosso segmento de identidade que é: os hackers não invadem, eles acessam. Então, quando a gente parte desse princípio, você criar uma postura de segurança para mitigar isso através de uma ITDR, através de um Zero Trust, através de um PAN, just in time, né? Usar ali os recursos de uma cloud, por exemplo, acaba trazendo essa confiabilidade maior, inclusive para esse exemplo da Rússia, entendeu? Então, eles usam outras coisas. Você não precisa saber quem é o seu, mas você tem outros parâmetros que você pode garantir através da minha postura de segurança, que sou eu. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Curioso. É curioso, É curioso e diferente para nós, né? Foi o que você falou quando você comparou a sua compra da licença lá. Sim. Que loucura, é diferente. Você tá bombardeando minha cabeça, cara. tá sendo Que bom. Tô tirando seu sono, é importante. E aí, voltando agora no nível de maturidade dos segmentos. E aí, com base na sua experiência de empreendedora mesmo, de visualização desse mercado, quais são os setores ali que você vê hoje que estão mais maduros em relação à IAM e os que, não vou falar menos maduros, mas aqueles que estão evoluindo? Tá, os mais maduros. Segmento bancário, muito maduro. Tem muito banco, inclusive, que eles testam, né? Tem oportunidade de testar coisa nova, então é um laboratório. Tem muito banco que é laboratório para segurança e identidade como um todo, então eles são muito evoluídos. E o segmento que está começando a ganhar força e que, no meu ponto de vista, tem uma maturidade menor é o segmento de saúde. Então, hoje, quando a gente fala de saúde, gestão de identidade para saúde, é muito complexo. Sensível muito também. complexo. Muito. E aí, assim, saúde é o quê? São os hospitais, são os laboratórios, é toda a rede, né, de saúde como um todo. Só para vocês terem uma noção dessa dimensão. Dentro dos hospitais, não sei se vocês já foram visitar alguém ou já ficaram internados alguma vez, mas em cada andar, né, nas salas, na verdade, tem um computador. E aquele computador fica logado com a credencial de alguém. E fica ali, aberto. Só que os plantões vão sendo trocados, cada um tem uma permissão diferente. Então, pode lançar medicamento, ou imagina que alguém passa e abre e vê um prontuário de alguém, ou tira uma foto, ou, enfim, solicita um medicamento de forma errada. Então, hoje, o segmento da saúde é um desafio pela rapidez que as coisas acontecem. Não é uma RBAC num processo, né, implementar uma RBAC, por exemplo, dentro de um hospital, ou construir uma matriz SOD dentro de um hospital. Imaginem um médico. O médico ele tem que ter uma credencial, uma senha. Só que já ouvi casos assim, no mercado que, na época, teve um hospital específico que teve aquele lance da Clara Castanha, né? Não sei se esse é o nome dela, enfim. Sim, aqui no ABC, por exemplo. Então, que acabaram expondo, né? O time de enfermagem expôs que ela teve uma criança, né? E naquela época teve um hospital que implementou login e senha para todos os médicos, porque ficaram com medo, enfim. E aí teve um caso que o médico estava na sala de cirurgia e tem um computador, né, que fica ali com informações do paciente. E o computador fechou. Só que o médico todo paramentado, vocês imaginem, numa sala de cirurgia.
E aí ele teve que... ele aproveitou a deixa para, né, esculachar. Imagina, ele teria que dar senha e o login dele para outra pessoa abrir, porque ele não ia conseguir. Sim. Enfim, isso acabou tendo um tititi, aí tiveram que tirar. Então é um segmento muito sensível, porque mexe diretamente com pessoas, mas também tem é dos dois lados, né? Pessoas que cuidam e pessoas que podem ser expostas. Porque a gente também é né, uma pessoa que tem que ser cuidada nesse sentido ali dos dados. Então ainda tem muito desafio relacionado a isso. Eu acho que é um segmento que dá para explorar bastante, não só agilidade, mas trazer mais segurança tanto para os funcionários, né, garantir ali que realmente não foi ele, que se acontecer alguma coisa, quanto para o paciente quando ele está ali sendo exposto com as informações, né? Eu tenho uma pergunta de leigo aqui, enfim, vou fazer, que é mais sobre a quantidade de se existe algum padrão, alguma melhor prática de quantidade de para determinada quantidade de funcionários, quantos profissionais de AM eu preciso ter na empresa. Porque eu já vi em muitos lugares, sei lá, uma pessoa de AM cuidando de 500 pessoas e eu já vi essa pessoa sofrer. A pessoa que assiste a gente, vai de CCP, sabe do que eu estou falando. Ela fala, caramba, como que eu vou gerenciar tudo isso? Existe um padrão definido? Não existe um padrão. Tudo depende da demanda, que é um outro ponto, e aí eu acho que está mais relacionado à gestão. O gestor ali, ele precisa ter noção dos SLAs, da quantidade de solicitação de acesso. Exato. E aí o que acontece? Eles não sabem. E aí acha que uma pessoa dá conta. E aí vai ficando, aquela pessoa vai fazendo tudo, ela é arquiteto, ela é engenheiro, ela atende chamado, exato. Ela faz GMUD, e vai ficando, né? Por quê? Porque tem, às vezes, falta esse cuidado por parte da alta gestão. Então, tudo depende dessa visibilidade. Quando a gente entra nos clientes, uma das primeiras coisas que a gente faz é ter essa visibilidade. E quase nunca se tem. Quantos chamados são atendidos? Não sei, porque eu tenho o ITSM que abre em chamado e lá não tem um catálogo. A pessoa escreve o que ela quer e aí depois a gente vai ver o que precisa ser atendido, então eu não sei. Não sei nem o que eles pedem lá. Mas tem a ferramenta de IGA aqui. Mas tem um e-mail, porque tem umas solicitações que acontecem por e-mail. Então eles não conseguem ter essa visibilidade e, consequentemente, não conseguem também ter a quantidade de profissionais corretos para atender essa demanda como um todo. Só começa a crescer quando a água começa a bater na bunda, né? Exatamente. Pela dor e não pelo amor. Quando começa a afetar uma área de negócio, que é o cara que traz dinheiro e começa a reclamar, e aí começa a vir de cima para baixo, aí ele vê que tem que ter, né, alocar ali headcount para conseguir minimizar ali a bronca com as outras áreas. Mas, geralmente, quando não se tem isso, fica desfalcado, mas não tem uma quantidade. Tudo depende da quantidade de aplicações que são gerenciadas, que é uma outra pergunta. Você sabe? Você tem um inventário? Você tem um inventário? Quantos sistemas? Quantos perfis? Como que está a saúde dessas ferramentas? É muito comum em sistemas, em empresas grandes, você terem ferramentas que fazem exatamente a mesma coisa. Muito comum, porque às vezes você vai comprando empresas de outros segmentos e vai fazendo o onboard daquelas aplicações. E aí tem uma área que usa uma ferramenta de assinatura de e-mail e a outra também usa. As duas fazem a mesma coisa. Você gerencia as duas fazem a mesma coisa e você nem sabe. E aí uma está lá com a área e outra você está gerenciando. Então, esse inventário é importante, é um dos primeiros passos para tudo. Para fazer um assessment, para construir, pensar na jornada de automação. O que eu automatizo primeiro? Qual que é a primeira aplicação que eu vou automatizar? Que eu vou ter que investir dinheiro para conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possíveis dentro da minha jornada de identidade, que é trazendo o lance da eficiência, da experiência do usuário. Então, essa visibilidade é importante para o processo como um todo e aí, consequentemente, vai trazer essa visão de pessoas, né, que devem estar alocadas. Essa questão cara, eu aprendi muito no ECP com essa questão da visibilidade, sabe? Da gente voltar alguns passos, olhar realmente o nosso parque. Tô falando já da minha vida atual. Porque, cara, às vezes a gente tá muito mergulhado na operação, velho. Você não vê o que tá rolando. Atende ticket, aí vem alguém no Teams, no Slack, totalmente informal. É pra hoje. Pô, abre o ticket. Não dá tempo de abrir o ticket, aí você não consegue registrar. No final do mês você não tem os números que você pediu, por exemplo. Quantos acessos você responde por mês? E esses números são importantes para defender orçamento, gente. É falar assim, olha como a minha área
é importante para a organização. É. Trabalhei numa instituição que, quando eu saí, tinham mais de 300 mil acessos sendo atendidos manualmente pela equipe durante 12 meses. Caraca. Você imaginou? Você levar e falar assim, 300 mil, eram 330 mil solicitações atendidas manualmente pela equipe. Cara, isso é um número, isso é um dado. A gente precisa fazer alguma coisa. Dá Tem pra que tomar automatizar. decisões, Né? exatamente. E aí tem um outro medo. Quando a gente fala muito de automação da equipe, que é, mas se automatizar, eu vou fazer o quê? O que eu vou perder fazer? emprego, tal. Não vai, gente. Olha o tanto de coisa que a gente está falando que é gestão de identidades. Então, você sai de uma área operacional e vai fazer PAN, vai fazer CIAM, vai pensar em conseguir ajudar na jornada de arquitetura, vai para governança. Tem 1 milhão de outras coisas que dá para a gente fazer. A IA não tem sido um risco, principalmente para talvez as funções mais operacionais, o N1 ali de atendimento? Não, ainda não. Nesse último fórum que eu fui, cara, eu vi umas coisas assim, a IA fazendo, abrindo chamado pelo Teams, aprovando chamado pelo Teams, integrado com a ITSM, integrado com a ferramenta de IGA. Lá fora eles estão numa pegada já assim. Uhum. Mas aqui ainda não. Onde que eu vejo o pessoal aplicando IA? Muito para a construção dessas matrizes que eu falei, a RBAC, a SEUDI. Então, tem algumas ferramentas de IGA que tem isso acoplado. Então, eles conseguem fazer ali uns parâmetros, né, de quantidade ali entre as pessoas, mas ainda é muito, muito nesse contexto. E aí, eu acho que é importante até a gente explicar essas duas coisas. A inteligência artificial e a inteligência generativa, que são coisas completamente diferentes. Então, a gente está falando da IA ainda, que é quando ela, a partir de dados, a partir de análises, ela mostra ali um padrão entre as coisas que estão sendo avaliadas. Ela não tem um poder ainda de tomada de decisão. Alguém vai ter que decidir. Esse patamar a gente tem sendo utilizado nesse contexto das construções ali de RBAC, de SEUDI. Agora, a generativa, não, nunca vi isso em lugar nenhum. Ela tomando uma decisão, por exemplo, de risco. Alguém está pedindo um perfil conflitante. E ela lá e fala assim, não, eu analisei o perfil, o score, e eu fui lá e aprovei pelo gestor. Porque aí isso faz parte dessa outra etapa, dessa outra evolução da inteligência artificial. Né? Isso eu nunca vi acontecendo. A gente está explorando mais a IA nesse outro contexto, de gerar padrões para a tomada de decisão a partir de alguém. Mas pouco ainda. Você está falando muito de desafio e tal. E aí, pegando o gancho já de IA, machine learning, todas essas histórias, o que você pode colocar na mesa para a gente com relação à tendência, Boa, velho. de novo, olhando para essa disciplina? Tem uma coisa, um conceito que acabou de surgir, que se chama Gen Z e AM. E aí, o que é o Gen Z e AM? É a geração Z. Tem um conceito de geração Z para IAM. Então, o que é esse conceito? É um conceito onde você tem a gestão de risco, a experiência do usuário, focado para a gestão de identidade e acessos. Então, é você começar com inteligência artificial. Então, é você começar a construir, definir processos, soluções, ferramentas para esse conceito. Por quê? Porque hoje a geração Z é a próxima leva de pessoas que vão ocupar as cadeiras. Exato. Só que eles são completamente diferentes da gente. Eu acredito que vocês devem ter idade parecida com a minha. A gente veio da época que não tinha computador, né? E a gente pegou essa fase. Eles não. É uma mentalidade completamente diferente. E que está muito relacionada com a necessidade de rapidez, agilidade, menos fricção. Então, a gente tem visto esse conceito sendo aplicado para identidade. Como isso pode... a identidade e IA. Como que a IA vai conseguir atender a segurança para o Gen Z? Então, esse é um conceito que está vindo. E aí tem várias coisas dentro de processos que apoiam. Então, você tem o Identity by Design, você tem orquestração para melhorar fluxos de aprovação, por exemplo. Você tem o Identity Fabric, que é um outro conceito de identidade. É quando você tem uma malha, você junta as malhas, né? Uma malha de ferramentas de identidade para conseguir ter noção do seu parque para você construir uma postura de segurança, de identidade. Uhum. Você tem o próprio ITDR, muito focado em detecção e resposta para ameaças de identidade. Você tem o Zero Trust. Então, você tem vários recursos ali para atender esse Gen Z que é focado nessa experiência, né, versus a inteligência artificial.
Aulas. É, aula. Ô, Mi, eu tava num papo de conscientização, atuo também com essa parte de cultura e treinamento. E eu tava falando com profissionais de AM também e sobre a questão da segurança de senhas, né? Sim. E aí um cara levantou e falou, cara, mas no futuro, Pra que senha? pra que senha? Não vai existir senha. Você tem alguma tendência em relação a esse ponto? No futuro realmente não vai ter senha, nós seremos a senha. Olha, O que você acha sobre isso? quero fazer parte desse futuro, hein? Imaginou? Olha, tem uma tendência, né? Passwordless é um conceito que é, né, para quem não conhece, passwordless, sem senha. E aí, sem senha é o quê? Do que a gente está falando que é sem senha? E aí eu acho que é importante a gente alinhar alguns conceitos, que está muito relacionado à autenticação, tá? Quando a gente fala de autenticação, quais são os princípios da autenticação? Algo que você sabe, algo que você tem e algo que você é. Então, algo que você sabe, sua senha, um PIN, uma senha, uma resposta de segurança. Uhum. Algo que você tem, né? Device, o computador, o celular. E a última, que vai ser algo que pertence a você. Então, a sua biometria facial, a Palm V, íris. E aí, quando a gente fala de passwordless, é justamente tirar essa primeira camada desse processo de autenticação. É tirar a senha, mas não matar os outros dois. Então, você sempre vai ter alguma coisa que você tem e alguma coisa que você é para conseguir fazer a jornada de passwordless. Sim. Identificar. Exato. E aí, quando a gente fala disso, já é utilizado. A gente já vê isso acontecer, só que o que acontece é que as organizações ainda têm um pouco de medo. Eles ainda mantêm a primeira, que é a senha. Então, às vezes, você tem os três. Você tem a senha, você tem o seu device e você tem a biometria facial, Sim, né? sim. Dito aí, por exemplo, os bancos. Agora que eles estão começando a usar a autenticação da biometria pelo computador, pelo celular, né? Se você tiver, você pode cadastrar e coloca a senha. Mas tem muitos casos que você tem as três coisas. É muito comum. Então, é um caminho que já está sendo aplicado. Então, é um caminho que a gente está indo, mas que esses outros dois pilares ainda vão Se permanecer. mantém, né? O ponto agora se eu vou ter que usar algo que eu tenho no computador e algo que eu sou, que pertence a mim ali, né? A gente vai ter que começar a trazer outras camadas de segurança para esse último. Dito aí a Nossa. deepfake, Exato. dito aí a venda de íris. Não sei se o pessoal ficou sabendo. Recentemente. Estavam vendendo íris Bitcoin. Valia R$700 lá em dinheiro, né? Quando a gente fala, mas era Bitcoin. A íris. E aí, como que eu vou garantir que isso não é uma deepfake? Como eu vou garantir que essa íris realmente é da Micaela, do Gustavo, do Josué? Então, a gente abre precedente, estudo, para construir outras coisas para mitigar esse risco do passwordless, porque você vai deixar de ter a senha. A senha hoje é a coisa mais insegura. Quando a gente fala de senha especificamente, tirando essas outras camadas, a senha mais vazada hoje, vocês sabem qual é a senha mais vazada hoje no mundo? Password 1, 2, 3, Maria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a senha mais vazada. Ridículo. Uhum. Ridículo. Né? E tem outras. Vai ter ali, no top 10 Brasil, tem Corinthians. Que ruim, né? Exato. Então, Esperava. existe uma falta de conscientização muito grande com a população. Na minha cabeça, para isso funcionar a longo prazo, a gente tem que ter uma educação de base de cibersegurança como um todo. A gente vê algumas coisas acontecendo, mas ainda falta muito. Falta muito. É muito, cara. Muito, muito, muito. Né? A China, por exemplo, anunciou na semana passada que na educação de base vai ter inteligência artificial obrigatório na grade curricular. Inteligência artificial. Aqui a gente não tem nem segurança, né? Quem dirá Não inteligência tem, artificial? Então tem um ponto muito importante que é essa educação de base, que eu acho que vai fazer você fortalecer essa postura e conseguir construir o uso desse passwordless de forma mais segura, usual, né? Enfim. Mas é uma coisa que já existe, já acontece. Eu vejo que é um desafio ainda definir senhas fortes, por isso que a gente continua falando.
esses A dias... data de aniversário ali e tal, essas coisas. Isso quando dá, né? Porque aqui a gente está falando do pessoal, da identidade digital, É. mas tem a identidade corporativa. E aí no corporativo você tem, dependendo do segmento, você precisa seguir algumas regras. Então você tem que ter lá no mínimo 8 caracteres. Exato. Aí você tem que trocar sua senha a cada 30, 60 dias. Esses dias eu vi que tinha, não me recordo agora qual que é a recomendação, mas eu acho que eram 12 caracteres. Eu não me recordo agora qual que é. Mas estava obrigando 12 caracteres. Gente, não faz sentido. É a fricção que a segurança da informação não pode trazer para o usuário. Não tem que penalizar o usuário. A gente tem que criar uma postura de segurança, de identidade e de segurança como um todo, para trazer essa experiência melhor, casado ali com menos fricção e uma postura onde está sendo monitorado, né? Então, assim, é loucura, mas já está sendo utilizado. Que a gente acelerou tanto com o lance que a gente falou depois da pandemia, né? Que algumas coisas ficaram ultrapassadas, enquanto umas aceleraram, e aí a gente precisa equilibrar essa balança para tirar esses pesos, né? Exatamente. Teve que voar também, né? Sim, sim. Exato. Chegamos agora, gente, ao nosso Momento Bora Conscientizar. Mi, o Momento Bora Conscientizar é a tua mensagem para o nosso público. Tá bom, vou fazer um terrorismo. Além dessa aula que você nos deu hoje sobre um tema que por exclusividade acredito que foi a primeira vez que a gente falou especificamente sobre ele no TechSec. Eu vou assistir umas 3 vezes porque para mim serviu muito profissionalmente. Obrigado por isso. Fico feliz. Mas conta pra gente a mensagem que você quiser para o nosso público. Mensagem para você que tá aí os hackers não invadem, os hackers acessam. A identidade é o novo perímetro. Então fique esperto, fica ligado. Identidade é muito mais do que operação, é uma trajetória e a gente tem muita coisa para fazer. É isso. Como eu encontro IAM Brasil? Nas redes sociais, LinkedIn. Então, IAM Brasil no LinkedIn, IAM Brasil no Instagram. E o SEC M Academy também, LinkedIn, Instagram e YouTube. Então, no SEC a gente também está lá no YouTube com várias aulas gratuitas, com vários professores do mercado, muita gente bacana falando de identidade, do básico ao avançado. Então, e toda quarta-feira também a gente faz a aula ao vivo lá no canal do YouTube também. Então, fiquem ligados, aproveitem aí essas aulas que são fornecidas. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio obrigada. os links pro SEC e também pro IAM Brasil. O que você achou desse episódio, da sua primeira experiência? Primeira experiência, gente, é verdade. Gostou, Nossa, muito amei. Foi um super prazer. Obrigada pela oportunidade. Foi, cara, sensacional. Fiquei muito confortável aqui, né? Estou me sentindo em casa. Então, foi uma ótima experiência. Obrigada de verdade. Mi, muito obrigado. Esse episódio, galera, é uma POC. Do SEC IAM Academy. Porque foi uma aula, como o Gu falou aqui. Que bom, que feliz. Obrigado por, enfim, nos abrilhantar aqui com esse seu conhecimento. O Gu falou muito bem. Pessoal, estamos gravando num dia muito tarde hoje. E a Mi tá aqui. Obrigado mesmo. Imagina, de verdade. Com essa energia aqui, que hoje é segunda-feira à noite. Só que não. Só que não. Então, obrigado por essa energia. Imagina. Obrigado por tudo. E vida longa para distribuir esse conhecimento pelo SEC e também pro seu negócio lá. Obrigada, gente. Obrigada de verdade pra vocês também. E a gente se vê por aí. Cara, assim, parabéns. Você é uma pessoa muito legal, cara. Que Eu adorei te conhecer, carismática. Bom. Assim como o Josué disse, sucesso demais. E conta com a gente aí pra apoiar nossa disseminação. Combinado. Fechou? Contem com a gente também. Obrigadão, gente. Um abraço. E pra você que ainda está aí, eu creio que aprendeu bastante sobre identidade, gestão de acessos e etc. A gente agradece aos nossos parceiros Hacker Rangers, Apura, Purple Bird, G2 Brindes Personalizados e Farol Soluções, e você que nos acompanha sempre. Um excelente mês de maio. Até o próximo episódio aí. Bora conscientizar. Valeu. Este episódio foi uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird, G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.